Quais são as plantas medicinais? O que são plantas medicinais? Que tipo de biologia e botânica pode se unir à medicina, à nutrição e ao tratamento? Vamos falar sobre isso, inclusive com uma pessoa portadora de autismo, que é o Fábio Torrens, que é um naturopata bioquímico, hoje dá palestra, empresário, etc., mas é portador de autismo. Esse é o assunto do programa Saludes, que está começando agora. Começa agora mais um Saludes, transmitido pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro via Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas exibidos ficam disponíveis tanto na íntegra quanto em trechos especiais, os melhores trechos em compactos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Para acompanhar nossos programas, você pode acompanhar chamadas no Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, @jcbaldan.acupuntura. A novidade que temos também é que agora estamos também no Spotify, né? Saludes, no canal Spotify. Nosso programa Saludes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Tenho o prazer de receber o Fábio Torrens, que é hoje um naturopata bioquímico, e nós falamos na semana passada sobre autismo, né? Falamos sobre autismo, ele é portador de autismo, ele é um autista e muito inteligente, e começou a se desenvolver aos 9 anos, começou a se interessar pela biologia humana, começou a estudar os órgãos e etc. E aí foi para esta área da bioquímica humana. É isso mesmo, Fábio? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, eu agradeço muito estar aqui de novo com vocês. Realmente, foi esse entendimento de começar a entender os órgãos, que é uma coisa que me atraiu bastante. Realmente, ler a enciclopédia, a Barça, como eu lia quando era criança, que o papai mandava, a gente lia e foi uma coisa que eu fiquei fascinado. Eu conheci a Barça, a Delta La Russe, etc. Você falou para mim no programa anterior que você leu a Barça inteira, é isso mesmo? Isso, são 15 volumes. São 15 volumes. Da primeira à última linha. Da primeira à última linha. Tem que ser autista para ter essa paciência, porque eu não teria. Meu pai mandou, né? Na época a gente obedeceu. Bom, é para ler a Barça, então tá, vai começar e vai página por página. Página por página. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Eu admito que com uma criança de 9 anos foi um pouco triste, né? Mas chegou um momento que quando eu cheguei realmente no segundo fascículo que falava do corpo humano, foi onde eu me apaixonei. Aí comecei, como fala, desgringolou, como fala o Catarina, né? E foi embora. Fui aprendendo ali, fui vendo a questão espacial, fui vendo a questão de todos os países, questão política, geopolítica, isso foi me interessando demais, e daí eu não parei. Quando é que você começou a se interessar pela área da saúde, pela questão da natureza, pela questão da botânica? Como é que foi isso? Então, aí aos 9 anos, como eu fiz isso aí, depois, quando chegou ao 2º grau, eu fui para o colégio agrícola, técnico em agropecuária. E nesse colégio agrícola, que é um dos poucos ali de Araquari, Santa Catarina, e lá eu comecei a fazer o que eu sabia fazer, né? Que é ver o que estava acontecendo e começava a querer melhorar, como sempre. Eu sempre dizia assim, isso pode ser melhor, isso pode ser melhor, isso pode ser melhor. E daí eu comecei a me apaixonar primeiro pela parte agrícola, que foi onde que eu me apaixonei mais. A parte de animais foi um pouquinho depois, mas a parte agrícola principalmente quando eu começava a usar muito defensivo, que na época, 1993, se usava muito defensivo. E eu comecei a fazer adubos orgânicos com plantas medicinais, com plantas. Eu pegava extrato de plantas, sabia as propriedades químicas, começava a fazer extrato e começava a aplicar na agricultura. E daí eu controlava a cochonilha, controlava alguns animais, lagartas e etc. O pessoal dizia, puxa vida, o que é isso e tal? Porque na época só se acreditava em agrotóxico. E foi aí que eu fiz as alterações, daí eu comecei a desenvolver, aí comecei ali, aí fui bem recebido, fui para citricultura, bananicultura, depois conheci a cigatoca e vários problemas, e depois os animais,
Você começou a controlar a praga com produtos naturais, é isso? Com plantas, exatamente, fazendo extração de ervas. E parou com isso? Não, eu faço até hoje, só eu parei agora por causa do tempo e do foco que a minha vida tomou. Mas eu cheguei a fazer, vou falar aqui, vai dar um susto, mas eu fiz um produto à base para a imunidade da planta, onde eu levantei a imunidade na soja e aumentou a produtividade em 2 meses. Eu fiz esse produto. Natural? Natural, totalmente baseado natural. Em quê? Cogumelo. Cogumelos, trabalhando principalmente com cogumelos, ácido crisantêmico, que é do crisântemo, para quem conhece. Uhum. Aí tinha também aquele cravo de defunto, que o pessoal chama, também fazia extração. E com essas extrações eu conseguia atingir, paralisar o inseto, e o inseto morria por inanição. Por inanição. E aí, quando você começou a buscar, em especial, a saúde humana, como é que foi isso? Então, foi aí que eu comecei a reparar, porque quando eu aprendi sobre plantas e animais, eu comecei a notar que era igual ao ser humano. Não existia diferença. Existia talvez na purificação e na complexidade, mas não na questão dos nutrientes e os substratos. Então eu comecei a analisar que algumas substâncias serviam para os seres humanos, e uma delas foi na questão principalmente que eu tinha, na época eu estava no colégio agrícola, a gente tinha muito pé úmido, né? Porque eu usava bota o dia inteiro, e daí eu comecei a fazer os primeiros tratamentos de fungos ali, com plantas. Eu ia a levantar a imunidade, eu fazia um cogumelo conhecido na época, que era o champignon de Paris, que é conhecido. Eu fazia um chá do champignon de Paris adequado, fazia o equilíbrio dele, tomava, aumentava a imunidade e diminuía a frieira, os fungos. E assim eu fui fazendo. Quantos anos você tinha nesse período? Tinha 18 anos, não, 16 anos. 16 anos. E ele no programa anterior estava se referindo, né, como é que ele se descobriu portador de autismo, autista. Falou que levou o filho dele. Você tinha quantos anos na época? Eu não lembro direito, mas o meu filho tinha 6 anos. Eu devia 6 anos, meu filho está com 14 agora. 9 anos atrás. Basicamente 9 anos, exatamente 9 anos atrás. Eu estou com 46. 37. 37 anos. Aí você já estava trabalhando na área da saúde, já estava como terapeuta, nada disso? Sim, não, desde 2003 já. Desde 2003 eu já atuava como desenvolvedor de produtos em uma empresa chamada NutriScience. Sim. E desenvolvi o primeiro colágeno líquido também junto com o Marcos Beraldo, que foi um grande professor. Ele desenvolveu esse produto, depois a gente criou produtos à base de aloe vera, aí eu fui desenvolvendo produtos. E comecei a trabalhar em saúde, fiz o curso de terapeuta, aí adorei, me apaixonei, e não saí mais da área, mas eu fiquei muito tempo no laboratório porque eu não conseguia conviver no dia a dia. Né? Não conseguia conviver com o dia a dia? Era difícil porque eu tenho dificuldade de relacionamento. Até hoje não, né? Hoje não, né? Hoje tá mais fácil. Eu digo, é difícil, até eu gaguejo um pouco, desculpa o jeito, mas é que ele realmente mexe comigo falar com pessoas, porque eu nunca sei qual é a verdadeira intenção da pessoa, Baldan. Então, eu sei que a gente não sabe, ninguém sabe, né? Só que o autista, ele tem medo, porque eu acho que ele tem um medo, eu tenho esse medo ainda, de relacionar e dizer o que essa pessoa quer comigo, qual é a finalidade mesmo dela, sabe? O que pode ser de pior? Eu não sei, eu acho que, como já aconteceu, por exemplo, de aproveitar meu conhecimento e ir embora, entende? E depois dizer assim, não, vamos fazer junto. Aí você faz toda a dedicação, você tira aquele tempo e a pessoa simplesmente vai embora e te deixa ali. E você tem que começar tudo de novo, né? E isso é uma coisa que, quando me aconteceu a primeira vez, foi bem difícil, mas depois agora tá mais tranquilo, porque eu sei que eu posso. Mas naquela época eu achava que eu não podia, sinceramente. Qual uma crise que você teve que foi muito difícil? A crise mais difícil foi essa mesmo, de justamente pegar as coisas, meus conhecimentos e simplesmente vender ele como se fosse de outra pessoa. Qual o sentimento? Frustração. Porque o que eu queria é que a pessoa pegasse e se passasse para todo mundo. E no final ela guardou esse conhecimento, né? E hoje eu entrego de graça muito disso para todo mundo. Mas foi frustração. Tipo, trabalhei, me dediquei, porque daí eu não dormia, influenciava. E essa frustração, ela limita muito a gente. É triste. Perda do contato com realidade recente?
Não, assim, não, tranquilo, essa parte é tranquilo. Tem momentos, assim, que realmente eu sinto que é o autismo, que é momentos que eu quero, assim, parar de atender, sabe? Parar de atender, parar de fazer qualquer coisa. Eu sinto essa necessidade, mas eu sinto que é o cansaço mesmo, mental. E daí eu preciso, mas é um cansaço mental, deixa eu reformular isso. Eu tenho que sentar e estudar de novo, me dá vontade de estudar de novo e voltar a aprender mais coisas. Mas o que me atrai, assim, é sentar com pessoas inteligentes. É fascinante você ficar ouvindo uma pessoa falar. Eu adoro. Eu adoro novidades na área de tecnologia. É uma coisa que me atrai, ou de quântica, de bóson, de hadrons, de todo o funcionamento dos neutrinos, como eles trabalham, os bósons. Nossa, isso é fascinante. Fascinante isso. As cordas, né? A teoria de cordas, por exemplo, que ao mesmo tempo que ela foi jogada para escanteio, mas agora estão reformulando e transformando em outra coisa. Eles disseram agora tem uma nova. Não tem uma nova. Eles pegaram a antiga, deram uma reformulada e etc. Mas a forma do átomo e da forma da energia, a teoria de cordas é incrível. É realmente... E eu vou dizer assim, no meu entendimento, quando eu vejo o mundo, eu vejo nessa forma de cordas. Tudo é interligado. Eu não consigo visualizar um universo sem ser interligado. E hoje eu vendo o mundo, como eu falei, das plantas, dos animais, quando eu comecei a trabalhar com as ervas, sabe? Isso tudo mostrava para mim que havia uma ligação. Porque você morar no mesmo lugar onde você tem a cura de uma coisa e você tem o veneno de outra, é fascinante. Eu acho isso tudo muito fascinante. E aonde é que entra a natureza da botânica, a natureza das ervas, das plantas, na reconstituição da própria saúde? Como é que foi esse ponto de ligação? Eu comecei a estudar muito sobre medicina chinesa e comecei a ler muito sobre a medicina indiana, o Ayurveda. O Ayurveda foi o vamos dizer assim, o estopim para acontecer tudo. Quando eu li sobre o Ayurveda, eu disse, meu Deus, eu estou trabalhando com plantas, aí é que é a parte interessante, porque eu vou falar assim, as pessoas dizem assim, eu estou buscando um nutriente X, que está numa planta, mas aquele nutriente X não está só naquela planta, está em todas elas, só que em quantidades menores. Então você tem como retirar de outras plantas. Então foi aí que eu comecei a entender essa interligação, entender, por exemplo, o nosso organismo, nós precisamos desintoxicar ele, a clorofila nos ajuda, mas você não pode usar o verde porque vai dar problema na tireoide. Então você faz um extrato, ou um cozimento a baixa temperatura, ou a alta temperatura, ou a média, ou a baixa temperatura congelando, e com isso você vai extraindo princípios ativos e você vai notando o efeito. Eu notei primeiro na pele, tratamento, depois tomando, e assim eu ia. Fui conhecendo isso. Você foi autotestando cada teoria que você estava me dizendo? Algumas sim, algumas que eu já tinha certeza absoluta. Eu aprendi muito com freis também. Eu ia muito na região dos frades e eles trabalham muito com agricultura e plantas. Então eu acabava aprendendo muito sobre essas plantas, entendendo como eles funcionavam. E a questão de como você cuida da natureza, isso também nos ajuda. É muito importante. Conta um pouco desses freis, onde que é isso? Joinville, foi na região de Joinville lá. O que é uma conferência? É um lugar onde ficam os frades ali, eles fazem os votos de pobreza e castidade, e eles ajudam as pessoas, eles moram em sítios, geralmente retirados ali. E eu ia lá, na época do colégio, só como Jovens Unidos do Colégio Agrícola, que era o Juca, que era justamente um encontro de jovens. E daí eu comecei a ver o que eles faziam, comecei a me apaixonar também. Então eu sempre tenho essa mania de querer saber. Então eu vi eles trabalhando com as ervas, com as plantas e como funcionava. E as plantas, puxa, por exemplo, nós víamos animais com problema de diarreia, né? O que você vai fazer? Medicamento? Eu ia lá, fazia um extrato, suplemento, matava a bactéria, botava na água e o animal ficava bem. Porque eu sabia que aquela substância, que eu também li na Barça, aquela substância ela destruía tal bactéria, ou destruía a parede viral, então com isso eu fui aprendendo. Você tem a Barça na tua cabeça hoje? Você tem de memória tudo que você leu? Não consigo lembrar tudo. Não consigo, porque se eu sentar e dizer assim, vou lembrar, eu começo a lembrar dos passos. Mas eu não tenho lembrança total. Eu tenho mais do segundo exemplar, que é a coisa que eu mais amo, assim. Vem em flashes para mim. Quando eu preciso de uma informação, ela vem na minha cabeça. Eu tenho essa facilidade. Então, eu preciso lembrar onde que eu vi. Aí fica lá um tempinho e depois vem a informação.
Vou pedir licença para o nosso entrevistado para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência e do Instituto BEM, curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde do Instituto BEM Nova Ciência, reconhecido pelo MEC. São 2 anos de muito conteúdo e informações nas áreas de intoxicação por metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, etc., anamnese, interpretação de exames laboratoriais, biorressonância, bioenergética de alimentos, oligoterápicos, potentizer, emoções e vícios mentais, fisiologia hormonal, odontologia, microscopia de campo claro e escuro, tecnologias, inteligência artificial na área da saúde e etc. É óbvio que você pode fazer os módulos independentes, né? O curso já começou no final do ano passado e se estende até o final do próximo ano. Você pode fazer os módulos independentes e depois ficam como crédito didático, né? Crédito educativo, e depois você se diploma com o curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. O curso é indicado tanto para médicos como terapeutas das mais diversas linhas. Para os interessados, pode-se obter informações com a gracinha da Lauren pelo 11 95687 5835. 11 95687 5835. Você, como um autista, o teu cérebro não para, Fábio Torres. Como é que você breca? Melatonina. Melatonina na veia? Melatonina na hora de dormir. Quanto? Eu tomo em torno de 3 miligramas sublingual. É pouco, né? Mas é que eu faço, porque a que eu tomava antigamente era 10 miligramas, né? Mas aí eu consegui desenvolver de uma forma que absorvesse mais fácil através debaixo da língua, que seria uma melatonina que eu quebrava a parte externa dela, porque ela é toda alcoólica, toda a melatonina. E essa eu fiz dissolúvel em água. Então eu consigo dormir mais. Ela tem um efeito, eu uso menos melatonina, mas na questão da bioquímica eu tenho uma absorção melhor. Que hora que você dorme e que hora você acorda? Normalmente 9 às 5. Né? 9 e 5 é o meu horário padrão. Quando teus filhos fazendo bagunça em casa, ou essa noite, por exemplo, foi da 1 e acordei às 4. Das 9 às 5 da manhã, normalmente? Normalmente 9 às 5, que é o melhor horário que eu consigo ter o melhor sono meu. Geralmente das 9 às 5. Os autistas sonham? Bastante. Sonhamos e geralmente a gente acaba desenvolvendo alguma coisa no sonho. Isso é muito comum, viu? Tipo? Às vezes eu tenho uma novidade, uma fórmula nova, uma substância que eu não sabia como é que eu ia equilibrar, ou no caso, uma nova equipamento que eu desenvolvo para o laboratório, coisas que vêm na cabeça, como fazer os equipamentos, ou como estabilizar uma substância, como na empresa eu tenho, um produto à base de ferro, cobre e vitamina C líquido. Ninguém tem. Né? Por quê? Porque eu consegui estabilizar em meio aquoso. Então, assim, como você fez isso, sendo que as reações e tal. Então, isso vem aparecendo as soluções de como você vai fazendo. Dizem que é muito comum isso, né? Quando você fica com um problema pensando, quando você relaxa, vem a solução. Dizem que o Einstein era um pouco isso, né? Encontrava com ele no corredor, conversava com os alunos e tal, depois ele perguntava, vim de cá ou de lá? De cá, então já almocei, então continuava para lá. Quer dizer, não sabia se tinha almoçado ou não, né? Imagina a cabeça dele, né? E ele falava exatamente isso, quer dizer, quando para, que é a fórmula da energia igual a massa vezes velocidade da luz, né? Da constante ao quadrado, isso. Constante ao quadrado. Foi um lapso, né? Agora, quanto tempo ele ficou pensando naquilo para chegar? Ele se imaginou no feixe de luz quando ele chegou a essa conclusão. Como é que é? Conta essa história. Exatamente. Ele pegou e ele estava energia igual a massa vezes a constante ao quadrado. E no constante seria a velocidade da luz, né? Que é 299, etc. E ele sentando e ele se imaginou no feixe de luz. E daí ele chegou à conclusão final de como seria. Então, isso é uma coisa muito comum. A gente se coloca no lugar para chegar à conclusão. Então, a gente tem que se colocar no lugar do problema ou da situação como se a gente fizesse parte da situação. Por exemplo, ele se imaginou no feixe de luz. Se ele queria descobrir o universo, ele tinha que se sentir o universo. Então, se ele queria saber um cálculo, ele se colocava como o cálculo. Então, isso é uma coisa que eu faço comumente. Geralmente eu me coloco como ferro ou cobre para poder chegar na conclusão. Como eu agiria? E daí vai aparecendo as soluções. Você diria que o Einstein teria autismo também, não?
Olha, se ele não teria autismo, teria Asperger com certeza, porque a genialidade dele era incrível. Primeiro, pela revolta, tá? Nenhum autista, eles são pessoas muito fáceis de se lidar, né? Você vê que ele era um revolucionário na sala de aula, ele adorava fazer uma bagunça, né? Não prestava atenção em nada. Então, geralmente, você olha, primeiro começa a olhar por esses motivos. Você sabe que eu tive um professor de filosofia que era totalmente maluco, né? Incrivelmente inteligente, era genial. Entrava na sala já xingando, chutando e tudo. E ele pegava as duas mãos assim e começava a desenhar no giz, na época no giz, na lousa, e saía um desenho absolutamente perfeito. Impressionante. Você diria que ele era autista? Eu diria que era um gênio. Agora, não sei dizer autismo, mas com certeza alguma genialidade tem, não é possível. Professor Valdir, ele tinha um óculos de fundo de garrafa, professor Valdir, cabeça branca. E são revoltados, né? Então pode ser até que tenha um certo grau aí, né? O revoltado é um autista? Ele tem uma tendência, porque ele não concorda com as coisas tradicionais. Eu tô começando a me sentir autista. Eu acho que pode ser, porque às vezes a gente com o tempo, Valdir, a gente adquire controle sobre as nossas atitudes. Mas se a gente soltar o nosso ímpeto verdadeiro, aí você vai sentir aquilo que você é. E muitas vezes o autista, ele sabe que ele é. Ele sabe que ele é diferente, ele diz, puxa, eu penso fora da casinha. E isso é muito importante. Então eu acredito que pode ser. Aliás, o fora da casinha hoje são os que fazem a história e a ciência e o mundo se desenvolver, você não acha? Eu acho e tenho certeza, começando pela própria Microsoft, Apple, etc. E se você notar também, toda vez que você tem autistas ou pessoas geniais em algum ponto, você sempre tem um gerenciador do processo. Sempre tem alguém que atua à frente. E outra coisa, o autista não tem vaidade. Isso você vai notar também. Porque o autista, se ele disser assim, eu estou trabalhando com uma pessoa e você fala com ela, o que você falar com ela, você concorda, saiba, você tem um grau. Porque você não bota o teu orgulho na frente. Isso é outra coisa que acontece. Como é que é? Repete, por favor. Por exemplo, você está fazendo o teu programa aqui, certo? Nós estamos aqui, vamos dar um exemplo prático, aqui estamos aqui. Aí você diz assim, olha, não conversa comigo quando você quer fazer qualquer coisa, fala com tal pessoa que ela fecha para mim. Por quê? Porque você confia nessa pessoa, porque você não tem essa habilidade de fechar. Então você entende a tua limitação e você distribui a tua limitação estendendo você para frente, colocando uma outra pessoa que seria você. Então isso é uma parte de autismo. É um jeito de identificar. Ah, sim. Como é que você definiria a questão da fitoquímica? Como é que a planta hoje pode ajudar? Na medicina chinesa se fala muito das questões de cor, sabor, né, de determinada planta ou alimento que faz uma identificação com um determinado órgão, né? A noz é muito parecida com o cérebro, os feijões e os grãos são muito parecidos com os rins. E por aí vai, a berinjela com a vesícula biliar, enfim, questões de cor, forma e identificação com órgãos. O que é a fitoquímica que você, com os seus estudos, descobriu ou pode orientar a gente? O que eu noto no meio ambiente é tudo que toma a mesma tendência, o mesmo objetivo, geralmente são de formas parecidas. Então, como você falou, o feijão, como ele é parecido com o rim, ele vai ter substâncias mais próprias para um rim. Como a noz para a cabeça, mais próprias para o cérebro. Mas se ela variar qualquer substância, você vê que uma noz nasce diferente. Então você vê que nem todas elas são iguais. Então você vê que ela já tem uma tendência para uma outra finalidade, que é parecido com outra coisa. Na natureza é assim, se você pega uma batata, por exemplo, uma batata inglesa, vou pegar uma batata para conhecer. A batata inglesa não deve ser consumida muito por seres humanos, mas sim a batata inhame ou a batata doce. Porque a batata inglesa, ela faz mal para a gente. Então ela tem, e a batata, o inhame e a batata doce são mais parecidas, são mais fortes, elas são mais resistentes. E a outra é mais molenga. Pessoas que comem mais batata, por exemplo, batata de maionese, tendem a ser mais moles. Tô falando muita. Aliás, deixa eu te interromper em relação a isso, porque eu soube, não sei se é verdade ou não, que os hindus ofereciam as batatas para os soldados ingleses com esse objetivo, de deixar eles meio bananão. Sim. Faz sentido? Total.
porque você perde musculatura. Quando você consome esse tipo de carboidrato, a tendência é de você absorver esse tipo de carboidrato. Sobre plantas, como você comentou agora, uma coisa muito importante para emagrecer, que as pessoas não sabem, é chá de vagem. Comer vagem. Vagem. Porque ela tem uma estrutura, ela faz o teu rim funcionar melhor e, além disso, ela tem uma estrutura mais fina. Por incrível que pareça, você acaba desinchando, você acaba emagrecendo. E você falou de musculatura. Hoje está uma febre aí nas questões do whey, etc. Quais fitoquímicos são indicados pela tua experiência com essa história de quem faz academia, ganho muscular? Olha, com certeza o Tribulus terrestris, que é uma planta incrível, tá? Que ela aumenta os níveis de testosterona e, consequentemente, aumenta os níveis de produção de massa muscular. Temos também a maca peruana, sensacional, né? São plantas também que ajudam nessa questão da produção da testosterona e estimula geralmente a massa muscular. Tinha uma outra que eu queria lembrar, mas eu não consigo me lembrar agora, que ela é bem específica, mas ela também ajuda a aumentar a massa muscular e ajudar esse equilíbrio. E a nenhum momento eu usei proteína do leite. Eu não usei whey protein. Então usamos só ervas que elas vão estimular aqueles aminoácidos a saírem daquela região do corpo e começarem a se distribuir para a musculatura, para a produção da musculatura e a resistência dela. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Nós temos 1 minuto para você falar de uma outra patologia que está assolando o planeta, em especial o nosso país. Depressão, o que você sugere? Depressão, eu trato geralmente a ansiedade através de suplementação. Eu faço a pessoa e ela dormir. Ela tem que dormir. É muito parecido com o tratamento de autista. Então você diminui o estresse, você aumenta o sono da pessoa e aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro através de suplementação, você já melhora a depressão. A pessoa sai do processo depressivo. Porque no meu estudo até hoje, todas as pessoas que eu atendi, nenhuma foi depressão na cabeça. Foi depressão nutricional. Geralmente é deficiência de triptofano. Quero agradecer, Fábio Torres, pela sua presença. Obrigado pela sua presença no nosso programa Salutos, que é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro Via Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas na íntegra e em trechos compactos ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Bolden, além de agulhas. Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcvaldão.acupuntura e também agora no Spotify. Nosso programa Salutos tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa. Todas as máquinas da Nova Ciência estão disponíveis em nossa loja virtual e na Essential Energy, natureza em frequências a serviço da vida, um site que eu recomendo vocês olharem lá, os fitoterápicos bastante interessantes ali, com frequências e etc. No cupom, coloque JC Baldan que tem um desconto especial para vocês. Muito obrigado, Fábio Torres, prazer entrevistá-lo, foi um prazer, muito obrigado pela sua atenção. Um prazer foi todo meu estar aqui com vocês, pode ter certeza. Até a próxima sexta-feira, ao mesmo horário, às 18 horas, aqui pela Com Brasil. Até lá.